Boa noite, meninos. Então, para dar uma pincelada no conteúdo que a gente está estudando, eu coloquei aqui o triângulo e vou falar das propriedades dele, né? Aqui é um triângulo retângulo. Como vocês podem ver, tem 3 pontos, ponto A, B e C, certo? Cada um desses pontos tem um ângulo nele. Aqui no ponto A tem um ângulo reto, no ponto B tem um ângulo beta, no ponto C tem um ângulo alfa. Na linha de vermelho nós temos a hipotenusa, é o maior lado do triângulo. Ela sempre fica de frente para o ângulo reto. E aí eu tenho o cateto C e o cateto B, cada um acompanhando o seu triângulo, o seu lado, né, seu ângulo. Agora eu coloquei aqui nessa fita os termos mais precisos, né? Apenas um ângulo, eu marquei ele aqui no ângulo C, vocês podem acompanhar aí. Meu triângulo ABC, reto no ângulo A, tem o C como ângulo alfa e o B eu não marquei o ângulo. Dessa forma, esse triângulo tem cateto oposto e tem cateto adjacente. O cateto oposto fica contrário ao ângulo que tiver marcado. O ângulo que está marcado aí é o ângulo alfa. Então, toda vez que a gente estiver estudando o triângulo, você precisa definir a posição dos catetos. Se o cateto adjacente está próximo do ângulo, se o cateto oposto está contrário ao ângulo, e assim a gente observa todos os termos do triângulo. Então são alfa, é o ângulo alfa, ele é agudo, sempre será agudo, tá? Aí vem hipotenusa, é o valor de A, a hipotenusa sempre será A. Depois vem cateto B, se você observar no cateto B, ele está junto no lado do ângulo alfa. Isso quer dizer que ele é o cateto adjacente. E vem o cateto C. Ele está contrário ao ângulo alfa, oposto ao ângulo alfa. Por isso que ele recebe o nome de cateto oposto. Então, ó, vou passar o mouse aqui em cima. Ó. A é o maior lado, de frente com o ângulo A, que é o ângulo reto. B, ele está junto aqui do ângulo alfa, então ele é o cateto adjacente. E o C está contrário ao ângulo alfa, então é o cateto oposto. Eu deixei essa relaçãozinha aqui de A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado para lembrar vocês que só utiliza esse teorema de Pitágoras quando o seu triângulo não tiver esse ângulo alfa assinalado aqui, ó. Se não tiver esse ângulo alfa, você pode usar as 3 relações de Pitágoras. Uma delas é essa aqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Para que serve essa equação? Para calcular o valor de A. Aí você teria o valor de B e C e faltaria o valor de A. Se você precisasse calcular o valor de B, está aqui embaixo. Ó, B ao quadrado é igual a ao quadrado menos C ao quadrado. Se faltasse o valor de C, seria C ao quadrado é igual ao quadrado menos B ao quadrado. Ok? Depois eu posto aí as imagens também no grupo para vocês. E aqui nesse último triângulo eu coloquei as funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Olhando aqui novamente no triângulo, eu tenho 2 ângulos marcados, o ângulo alfa aqui em cima, no ponto C, o ângulo beta aqui embaixo, no ponto B, e o ângulo A, que é o ângulo reto. Então nós vamos ter de vermelho é A, nós chamamos de hipotenusa, nós damos o valor de A. De azul aqui embaixo é o cateto B, e de verde aqui em cima é o cateto C. Eu não coloquei adjacente nem oposto, porque depende qual ângulo que você estiver olhando. Se você estiver levando em consideração o ângulo beta que está aqui embaixo, o B será cateto adjacente. E o C será o cateto oposto, mas para o ângulo beta. Se você estiver olhando para o ângulo C que está aqui em cima, que é o ângulo alfa, o cateto adjacente agora passa a ser o C e o cateto oposto passa a ser o B. Então, respeitando essa posição de ângulo e de lados de cateto oposto e adjacente, eu vou ter assim, ó, seno do ângulo alfa, B sobre A. Isso quer dizer cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de alfa, cos de alfa é C sobre A. Aqui é a abreviação do nome da função. Sen é de seno, cos é de cosseno. C sobre A é cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente do ângulo alfa, TG, tá? TG de alfa é B sobre C. É o cateto oposto sobre o cateto adjacente.
Isso tudo eu falei em relação ao seno do ângulo, cosseno do ângulo e tangente do ângulo alfa, desse ângulo aqui em cima. Aqui à direita eu coloquei em relação ao seno do ângulo beta, que é esse aqui de baixo, ó, que está no ponto B. Então, dessa posição, vocês vão ver que vai inverter alguma coisa. Ó. O seno de beta é C sobre A, porque o cateto oposto de beta agora é C. E a hipotenusa continua no mesmo lugar. Cosseno de beta é B sobre A, é o cateto adjacente sobre hipotenusa, o cosseno. Tangente de beta é C sobre B, porque o cateto oposto agora é C e o adjacente é o B. Então prestem muita atenção nisso, tá? Observe a posição do ângulo para saber quem são os catetos oposto e cateto adjacente, porque a hipotenusa não sai do lugar.